Opa, beleza? Bom, que agora nessa aula a gente vai trabalhar com a parte de validação ali do Bean Validation, beleza? Para você que não conhece, o Bean Validation é esse cara aqui, é o Hibernate, na verdade o Hibernate Validation. Eu estava olhando e aí aparentemente a documentação está com um pouco de problema, não está abrindo. Olha só, não está abrindo aqui, mas se eu procurar assim, ó, Hibernate Validation, exemplo, a gente tem aqui alguns exemplos. Aqui eu já tenho. Por exemplo, not null, né? O size, o min. Aí, por exemplo, quando a gente está trabalhando com string, a gente usa o size para dizer a quantidade mínima de caracteres e a quantidade máxima. Já quando a gente está trabalhando com int, com valores numéricos, a gente usa o min. E aqui está falando que o mínimo aceitável para esse atributo é 2. Se você colocar 1, não vai, 0 não vai, tem que ser maior ou igual a 2. Então a gente vai trabalhar nessa mesma ideia aí aqui no nosso model, certo? Então aqui, por exemplo, vou começar com uma not null sempre do Javax Validation Constraint. Deixa eu ver se ali naquele exemplo ele estava aqui, ó, Javax Validation Constraints, nesse mesmo import aqui. Aí o produto também vai ser @not null. E a gente e ainda vou colocar aqui o min como sendo 1. Aqui tem ó, o min, né, 2. Por que 1? Porque a gente não pode ter um produto com valor negativo. Então o mínimo do ID aceitável aqui é 1. Aí aqui no preço, no valor a gente pode colocar @not null. E a gente pode colocar o min como sendo 1 também, que é o valor, ou então o valor mínimo do produto vai ser, por exemplo, botar R$10. Não, vou deixar 1 mesmo, porque na nossa loja pode ter produtos de R$10, né? A data da compra também é um atributo que não pode ser nulo. O CPF do cliente também, not null. E o CEP também é not null. E aí a gente vai ver agora isso funcionando na prática. Beleza? Tudo certinho aqui, tudo bonitinho. Agora é só executar e a gente vai ver lá na prática o que é que isso vai interferir. Bom, agora se eu vim aqui no nome e deixar apenas assim, o que será que vai acontecer? Olha só, ele salvou como null, como nome em branco, mas permitiu. Ou então se eu colocar assim nulo, olha, já deu erro 500 porque se eu vim aqui, ó, tá dizendo que não pode ser nulo. Ou seja, mas aí a gente tem um problema. Ele acabou aceitando uma string vazia. Ó, uma string vazia ou com espaços em brancos. Ele aceita. Por que isso? Porque o not null só valida se a string está nula realmente. Aí a gente tem algumas outras opções, como por exemplo, o not empty e o not blank. Se eu não me engano, o not blank já valida se ele é null e vazio também. Então a gente vai agora testar, porque eu não lembro agora se é isso mesmo. Vamos esperar. Ó, e aqui, por exemplo, para você ter certeza de que subiu no profile correto, no início da execução já diz aqui, ó, profile ativo é teste. Beleza? Então isso aí, por aí você já tira se você conseguiu executar o profile correto. Olha só, já não permitiu mais, ó. Se eu vim aqui, está dizendo que aqui estava com o log do outro. Ó, não pode ser
vazia a string. Olha só. Que legal. A propriedade nome da classe pedido não pode estar em branco. Ou assim também, quer ver? Vamos ver. Aqui vai dar vazia. É isso mesmo. E vamos testar agora o null. Ó, deu também o mesmo, não o mesmo erro, mas vai dar agora outra coisa, quer ver? É isso mesmo. Não deixou. Not blank. Show. E uma coisa também muito importante é a gente saber verificar aqui os logs da nossa aplicação. Eu não sei qual é que é seu nível aí de maturidade na programação, seu nível aí se você é um júnior, pleno ou sênior, mas é muito importante a gente saber debugar o código, saber, deu problema, então a gente vem aqui, ó, a gente vê que ele começou aqui na classe controller desse método, depois passou pelo pedido service e aqui mais para cima a gente tem mais algumas coisas sobre o problema. Aqui ele falou da mensagem, né? Não pode ser nulo. E aí a propriedade nome de onde da classe pedido. Aí se eu for lá na classe pedido, beleza, aqui está not blank, realmente não pode. Então aqui tem que ser o nome válido. Por exemplo, Lucas Barros. E agora se eu mandar salvar, olha só, já salvou. Aí a gente parte para os demais, né? O produto, ele não pode ter um valor negativo. Se eu colocar um menos aqui, olha só, também deu problema. E aí se eu vir aqui para ver qual que é o erro, olha só, tem que ser maior ou igual a 1 o valor da propriedade produto. Show. E também não pode ser nulo, né? Se eu vir aqui e botar nulo, tem que dar erro 500 também. Show. Se eu vir aqui e colocar 2, tem que passar. Muito bom. Aí a data não pode ser nula. Ou então se eu colocar até um valor em formato incorreto aqui, dá erro porque dá bad request, que no caso é a gente que mandou um dado inválido. Se eu mandar assim, o que acontece? Interno server erro. Vamos ver qual foi o problema que deu lá. Não pode ser nulo. Beleza. Aí aqui o CPF do cliente a gente vai fazer o seguinte, vai ser not blank também. Porque senão vai dar o mesmo problema do nome. Para o CPF do cliente e para o nome dele também. Beleza? Vamos esperar subir novamente. Teve uma outra coisinha aqui que eu esqueci de colocar. Foi aqui, ó, o arroba. O arroba valid do Javax Validation. Vamos executar de novo. Aqui nos testes também, ó, olha só como que ele está fazendo. Aqui tem a constante. Entendi. É porque aqui o que é que você pode fazer? Por exemplo, eu tenho as validações no meu service e aí eu tenho esse constraint validator, que aí eu posso colocar qual que é a classe e aí ele vai validar esse objeto aqui. E aí vai ver se tem se houve mais de uma violação dentro dessa execução aqui. Interessante. Deixa eu ver esse outro aqui como que está sendo feito.
Eu acho que ele não está fazendo via controller. Tá não. Também não. Olha, e aqui tem como você customizar as mensagens igual tá aqui, ó. Por exemplo, a gente tem a propriedade aqui, deixa eu voltar. A gente tem o not blank e a gente pode customizar, colocar o message que ele vai dar um override na mensagem default que tem dentro dessa constraint aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra achar ele aqui. Eu acho que não. Mas nas messages, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não lembro onde que ficam as mensagens, mas a gente consegue ver elas aqui. Não lembro agora qual que é a pastinha, mas a gente consegue ver as mensagens. Mas você consegue customizar, como eu falei, como está aqui no exemplo, ó, a mensagem padrão dessa constraint. Ou então criar um application message no teu aqui dentro, olha só. Aqui nesse arquivo resource a gente cria um application message e aí a gente consegue mudar também essas mensagens. Aí beleza, vamos ver aqui agora como que tá. Se eu passar aqui um string assim vazia, né? Olha, the bad request. Se eu passar nulo, também the bad request. Olha só aqui, ó, o que foi que deu. Ó, só que aí, deixa eu explicar uma coisa que eu fiz aqui, que eu acrescentei, mas não comentei. Quando você colocar o @valid aqui, direto no request body, o que acontece? Ele vai validar. Você vê que ele nem caiu aqui, ó, ele nem chamou o save do JPA, né, do JPA, ele nem chamou. Por quê? Porque o bind já é feito direto aqui, ó. Então ele já valida aqui, né? E ele não cai, não chega a executar essa linha aqui. Se eu colocar um breakpoint aqui, ó, você vai ver que ele não vai nem cair ali, ó. Vê. Ah, não. Entendi agora. Ou será que aqui seria o validate? Deixa eu ver se é esse daqui. Porque antes, quando estava dando aquele erro, ele dava aqui, estrava aqui erro 500. E aí ficava o nosso log aqui com aqueles monte de erro do Hibernate. Aqui ele vai salvar. E se eu colocar aqui em branco, vamos ver o que vai acontecer. Bad request. É bad request. Tá. @valid. Então aqui eu acredito que é o seguinte. Quando a gente coloca o @valid aqui, ele vai salvar. Só que aí o erro, ao invés de estourar aquele erro 500, ele apenas loga aqui como warner, dizendo qual que foi essa exceção aqui, ó. Tá pedindo pra gente resolver esse validation aqui que deu erro. Beleza? Mas aí é isso. Essa aula foi só pra gente trabalhar um pouco aí na parte de validation do Hibernate, certo? E aí na próxima aula a gente já vai tá vendo aí a questão de outros assuntos. Provavelmente a gente já vai começar a mexer na parte do RabbitMQ, né, fazer a configuração, e nas seguintes aulas a gente já começa a testar. Beleza? Então é isso por essa aula, para não ficar tão grande, e a gente se vê na próxima aula. Valeu!